Entrevista com gente que é notícia. Cá entre nós. Apresentação: Roberto Desidério. Alô, amigos do programa Cá Entre Nós. Hoje nós estamos recepcionando Natália Paletta, candidata a vereador pelo PL com o número 22012. Natália Paletta, uma militante das causas mais urgentes que a sociedade carece. Os valores da família, os valores cristãos, os valores da mulher. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, os valores dos direitos da mulher. Natália Paletta, boa tarde, bom dia quem nos vê de dia, boa tarde quem nos vê à tarde, boa noite quem nos vê à noite. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Obrigada, Desidério, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Prazer é todo nosso. Natália, eu quero fazer com você uma sabatina gostosa, porque você apareceu nas redes sociais e de repente foi um cometa, boom, uma coisa extraordinária. Você sai candidata a vereadora pelo PL e nós gostaríamos de saber a razão de você ter escolhido o PL e como que surgiu esse flerte PL Natália Paletta. Desidério, toda essa minha trajetória ela começou com um movimento de fiscalização do Executivo logo após as eleições de 2020. E eu vim há 4 anos fazendo todo o trabalho de dia a dia, olhar o que estava acontecendo na nossa cidade. Não só do Executivo, do Legislativo também. E depois veio a pandemia, entrou o problema das escolas fechadas aqui em Juiz de Fora, já se podia ter festas e escolas continuavam fechadas. Com muita luta conseguimos reabrir as escolas e depois foi a luta do ensino híbrido, né? O aluno ia alguns dias da escola só, ainda não podia ir todo dia, depois as máscaras que só serviam para as crianças, nas festas já podia ficar sem máscaras. E nesse movimento, lá em 2022, o Partido Novo me procurou querendo que eu viesse como deputado estadual. Só que nesse momento ainda eu não pensava em me candidatar a nada. Eu fazia porque eu realmente gostava, eu via que eu tinha alguma habilidade para procurar dados e expor isso, mas eu não queria. Eu ainda não tinha tido meu segundo filho, eu queria ter mais um filho. E aí falei, eles insistiram, até o presidente do Novo de BH me ligou, mas eu falei que não. E aí descobri que eu estava grávida dia 1º de janeiro de 2023. E aí o meu marido, que queria muito que eu viesse como candidata, falou: poxa, Nath, agora dá. Fui. Para o marido é Nath? Ah, que bonito. Os íntimos também, os amigos também. E aí eu comecei a pensar, falei, agora talvez dê, né? Vamos, como já era o segundo, eu sabia como é que era, logo que você tem um neném, eu falei, vamos ver como é que eu vou estar. E aí o segundo é tudo mais fácil também. E eu falei, não, agora eu vou. Isso também já era uma demanda de quem me seguia, né? Porque a gente às vezes se espelha nos outros. Você coloca uma esperança em algumas pessoas, né? A pessoa que tem coragem de falar, pessoa que consegue provar alguma coisa, vai lá, por favor, né? Então essa demanda já existia nas minhas redes sociais. Natália, vem para prefeita, vem para vereadora. E eu falava, gente, calma, não. E aí tinha um apoio em casa, da família, e eu falei, agora vamos. Aí foi a questão, qual partido, né? Eu me coloco uma pessoa de direita, então eu tinha 2 possibilidades em Juiz de Fora, PL e Novo. E os 2 partidos queriam que eu fosse. Eu me dou muito bem com o pessoal do Novo também, tenho um respeito muito grande por eles, e o Melo começou a conversar diretamente comigo, uma pessoa também que eu tenho todo o respeito do mundo, para mim é o melhor vereador na última legislatura, que ajudou a gente demais. E aí eu fiquei, quem que eu vou? Achei que o PL estava mais firme, estava mais em consonância com o que eu pensava e também com mais experiência, sabendo, nas conversas era diferente. E aí eu sou muito sincera, falei isso com o pessoal do Novo. E eles falaram, Natália, não tem problema, a gente está aqui sempre de portas abertas para você.
E aí eu fui para o PL, graças a Deus eu fui para o PL, porque hoje eu tenho orgulho de apoiar o meu candidato a prefeito, que é o Charles. Perfeitamente. Natália, eu toquei nesse assunto porque as pessoas questionam. As pessoas querem saber mais porque você foi para o PL do que porque já conhece as suas qualidades devido aos seus vídeos nas redes sociais e saber logo após quem é a Natália. Mas quem vai apresentar você é você mesma, aos nossos internautas agora. Fique à vontade. Eu sou Natália Paleta Salazar, eu sou advogada, sou empresária também, sou professora de dança de salão, tenho uma escola há 20 anos em Juiz de Fora, sou mãe da Alice do Pedro, esposa do Rafael. Venho trabalhando nas redes mesmo, vi que eu tinha uma habilidade para falar, para trazer dados, para mostrar o que estava acontecendo em Juiz de Fora. E me dedico a isso há 4 anos. Né? Não era intenção, nunca tive intenção política, nunca fui filiada a partido nenhum, não tenho nenhum padrinho político, simplesmente fui convidada e tô pronta para estar lá. Que bom. Gente, para o marido ela é a Nath. E o Rafael para ela é o Rafinha? É o Rafa. É o Rafa. Agora, Natália, é o seguinte... nós percebemos que você é uma pessoa assim, muito dedicada a investigar. E quando você faz uma denúncia com a máxima responsabilidade. E hoje, eu não canso de assistir aos seus vídeos, porque eu gosto. Você é ponderada, você fala, você mostra dados. E hoje, depois de tudo que você investigou, nós estamos percebendo que temos uma candidata a vereadora, que é você, totalmente capacitada para fazer o tipo de investigação que a atual legislatura sonega. As contas do município de Juiz de Fora, como que esses recursos são empregados, as pastas e as mais urgentes e aquelas que eles consideram que devam receber menor parte do bolo. Eu te faço uma pergunta, diante de tudo que você sabe, Juiz de Fora hoje é uma cidade financeiramente prejudicada, acabada, conforme dizem os políticos da cidade, que não fazem parte do PT? Desidério, cada um define as suas prioridades. Eu entendo prioridade como saúde, educação e segurança. Isso é o mínimo para o cidadão sobreviver ou viver dignamente. Justo. Não é a prioridade de Juiz de Fora. Porque se, por exemplo, saúde fosse a prioridade desse governo, do executivo, você não gastaria 1 milhão para pintar do lado de fora de um hospital enquanto por dentro está desabando. E isso eu não preciso falar, qualquer um pode ir em qualquer página de denúncia nas redes e vai ver isso. Então, apesar de eu não ser autoridade ainda, muitas pessoas me marcam, né, precisando de vaga em hospital, precisando de uma cirurgia, de um exame, e eu sempre falo, precisamos redefinir as prioridades do município. Enquanto tiver pessoas morrendo por falta de vagas em hospital, enquanto Juiz de Fora figurar entre as 22 piores cidades de Minas Gerais no índice de educação do IDEB, que é do governo federal, nós não podemos gastar dinheiro com supérfluo. Só que isso é difícil das pessoas entenderem. 1 milhão numa pista de skate. 6 milhões numa praça que foi concretada e mesmo assim não foi cumprido todo o contrato. Isso aguarde que virá um vídeo sobre isso. Muita coisa foi prometida em 5,6 milhões. Pagou-se e entregou um concreto de qualquer jeito na Praça Antônio Carlos. Perfeito. Natália, eu fico muito satisfeito com a sua candidatura e eu tenho certeza absoluta que você será uma vereadora que vai trazer a conhecimento público todas as mazelas contábeis do governo. E que você eleita no dia 6, você terá do dia 6 ao dia 1º de janeiro, que é o período de transição, para você começar já a trabalhar e chegar no dia 1º de janeiro e mostrar, olha, estamos assim, 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 financeiramente. Devido a isto, eu quero te fazer uma outra pergunta. Hoje nós temos 120 mil pessoas na fila para exames de alta e média complexidade. E nós temos 80 mil pessoas a 90 mil na fila por exames oftalmológicos e cirurgias.
como que esta prefeita pode maquiar pesquisas e apresentar que ela ganha as eleições no primeiro turno? Desidério, apesar de eu fazer muitas denúncias e todas muito bem embasadas, todo mundo falava que a prefeitura ia me processar e nunca conseguiu. Nunca processou, inclusive, porque eles sabem também do risco. A prefeitura ela tem um problema muito grande com a transparência. Não é fácil conseguir dados. Eu sei que a prefeitura colocou um software em 2021 que chama Berta, alguma coisa assim, que desorganizou todo o sistema da prefeitura. Então, para o cidadão fazer a busca para entender a realidade é difícil. E por mais que a gente não entenda esse sistema, por mais que a gente faça denúncia aos órgãos competentes, isso não está indo para frente, isso é um grande mistério. Por isso que eu falo, eu como autoridade, eu terei uma força que eu não tenho hoje. Porque eu, como vereadora, eu posso entrar numa repartição, num estabelecimento, fiscalizar, fazer foto, encaminhar ao Ministério Público, eu posso requerer informação, eu posso intimar para que secretárias ou a própria Margarida esteja na Câmara Municipal para dar informações, aberturas de investigação, CPI. Então hoje a gente está vivendo esse problema de dados secretos que a gente não consegue expor documentalmente toda a realidade. Quem entrar como prefeito agora vai poder fazer isso, junto com bons vereadores que queiram fazer isso também, que queiram expor a verdade. E tomara que seja uma legislatura 2025-2028, que seja completamente diferente desta, porque hoje nós temos 19 vereadores e 16 estão na mão da prefeita e a prefeita faz o que quer e o que não quer na cidade, porque tem 16 vereadores em suas mãos. Ô Natália, você está na sua campanha, você tem observado, conversado com muitas pessoas, evidentemente, e você, creio que deva saber mais ou menos como será o perfil da próxima legislatura. Melhor dos cenários, se essa prefeita for reeleita ou o prefeito eleito, se for da mesma estirpe deste governo que está aí, terá 8 pessoas que vão questionar o executivo, que não acontece nessa legislatura. Você está preparada para isso, Natália? Você entra para essa legislatura 2025-2028 com este ímpeto? Com certeza, Desidério. A gente teve na última eleição um dado estatístico de 56% de renovação, mas essa renovação ela não é real, porque conta quem estava na última legislatura. Mas a gente ainda tem assim, pessoas que foram vereadores em outras legislaturas que entraram como renovação, mas não é. Esse ano, eu acredito que vai ter uma renovação real grande, porque nós, como sociedade no Brasil, estamos amadurecendo a nossa cidadania. Hoje as pessoas entendem muito mais de política do que antes, do que se comparar 10 anos, ninguém sabia nome de ministro de Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Ninguém sabia leis. Eram deuses. Pessoas, ninguém sabia o que acontecia em Brasília. E hoje, é lógico, também com acesso à informação, com tudo digitalizado, as redes sociais, é mais fácil. Até por isso que querem regular, inclusive. Então, eu imagino que vai ter uma renovação grande e eu espero muito estar lá, que hoje eu até postei, né? O meu primeiro motivo para votar em mim na segunda-feira é independência total. Eu não tenho padrinho político, eu não tenho troca de favores com ninguém, eu não combinei nada com ninguém, nunca fui filiada a partido político e o meu trabalho mostra a minha total independência. Então, quando eu chegar lá, quem estiver no executivo, oposição ou situação, fique atento. É tremendo a base. Natália, você já falou da saúde. Educação em Juiz de Fora, como é que tá? Educação, um dos últimos vídeos que caiu num grupo de petistas, disse que foi um rebuliço, que eu me denunciar, porque eu estava fazendo fake news, e é o seguinte, nós temos um índice do governo federal, que é o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Educação básica, competência do município. Nós tínhamos uma meta de chegar na nota em 10 de 5,1.
caímos para 4,9. Nós atingimos a meta e a gente estava em 5, eu acho, agora não estou lembrando, estava em 5. A gente não atingiu a meta e ainda caiu em relação ao ano anterior. E estamos em todos os municípios de Minas Gerais, entre as 22 com as piores notas na educação básica. Isso numa cidade cuja prefeita foi reitora da universidade. Exatamente, cuja prefeita foi professora uma vida inteira, 2 mandatos como reitora, deveria ter uma expertise para poder fazer isso, mas qual que é o problema? O problema é o estudo ideologizado. O estudo ele tem que ser baseado em evidências. A gente precisa ter pessoas técnicas comandando secretarias, órgãos, coordenação de escolas. Enquanto a gente levar ideologia para o ensino, não importa de que lado seja, Desidério. Enquanto a gente levar ideologia para o ensino, nós não vamos atingir. Juiz de Fora está seguindo o caminho do Brasil inteiro, porque quando a gente é representado nos exames internacionais, como o PISA, por exemplo, a gente tem números vergonhosos, a gente está lá embaixo em relação ao mundo. E isso impacta em tudo, na autonomia do cidadão, na forma de ascensão. E aí aqui em Juiz de Fora a gente está vendo crianças que não estão em igualdade. Fizemos no Brasil uma política de cotas há um pouco mais de 10 anos, que seria a real finalidade, que seria assim, um afago para melhorar a educação básica, e quando essas crianças chegassem lá, tivessem uma igualdade de participação no ensino superior, e o que a gente viu foram 2 dados catastróficos. O ensino superior caiu a qualidade e a educação básica também vem caindo. Não resolveu nenhum dos 2 pontos. Eu não estou entrando no mérito das cotas, mas a justificativa para as cotas era: nós não conseguimos igualdade de oportunidades para entrar no ensino superior. Então, enquanto melhoramos a educação básica para que todos cheguem lá bem, nós vamos deixar alguns entrarem. E aí não se resolveu o que ninguém resolve, a verdade é essa, né? Não se resolveu o ensino básico, que é o mais importante para a formação do cidadão, e aí a gente tem catástrofe para todo lado. Perfeito. Meus amigos, eu estou fazendo essas perguntas à Natália, embora ela seja candidata a vereadora, não é candidata a prefeita. Quem deveria estar respondendo isso, evidentemente, são os prefeitáveis. Mas eu estou aqui aproveitando o potencial de uma candidata que tem condições também para ser candidata a prefeita. Conforme foi discutido lá atrás com o Novo, com o PL, e ela está candidata a vereadora. E nós estamos aqui aproveitando o seu potencial, o seu conhecimento, para que ela explique aos teus eleitores, à população de Juiz de Fora, como ela é capacitada para nos representar no parlamento. Não se avexem com isso, não fiquem incomodados, porque eu vou continuar fazendo essas perguntas. Natália, transporte de passageiros de fora, transporte público, monopólio, o que você fala pra gente? Já vou te falar, mas só aproveitando que você acabou de falar, como eu não sou da política, quando eu comecei me falaram assim: você tem que escolher um bairro, pegar o problema desse bairro, focar nesse bairro e conseguir seu reduto ali. Eu falei, não. Por quê? Quando eu estiver lá, eu vou ter problemas, eu vou aprovar leis da cidade inteira, eu tenho que saber sobre todos os problemas. Então, estratégia não é o meu negócio. Meu negócio é saber os problemas da cidade, querer melhorá-los, ter competência para votar ou derrubar algum projeto que venha do executivo que não seja certo para a cidade. Sobre o transporte público, um grande problema que nós temos hoje. Com muito custo, Desidério, conseguir o contrato de concessão, né, o atual contrato vigente em Juiz de Fora, e trata-se de um contrato simples, um contrato para gente que lida com direito, um contrato ok, tudo bem, que é um contrato que prevê no problema da prestação de serviço advertência, multa e até rescisão. O questionamento que eu faço é: se eu, como uma cidadã normal, conseguir esse contrato, por que as autoridades não estão usando esse contrato para forçar as empresas a fazer uma prestação adequada do serviço? Porque já foram mais de 150 milhões de subsídio da prefeitura. Subsídio, gente, pelo amor de Deus, é dinheiro que sai do nosso bolso, pagador de tributos, e vai para esse consórcio via JF.
Então, por que não estão usando esse contrato para exigir uma prestação, como a gente faz com qualquer outro contrato na vida? Então, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Eu tenho um contrato nas mãos, é um contrato simples, não é nada difícil de cobrar das empresas, e o questionamento que eu deixo é esse: por que o legislativo e o executivo não estão fazendo? No direito, né, a gente tem uma expressão em latim, mas quer dizer, o contrato tem que ser cumprido. Se não for cumprido, você tem as hipóteses de rescisão ou multa, e faz uma nova licitação. Natália, o fim dos trabalhadores da roletagem do transporte. A prefeita garantiu que não haveria demissão em massa. E tudo que ela prometeu aconteceu o contrário, e ela ainda bate palmas. Você tem observado isso? E nós estamos observando um desmonte no transporte público de Juiz de Fora. Trabalhadores no horário de reste ficam ali no mínimo 40 minutos esperando o transporte louco para chegar em casa. Ônibus pegando fogo, ônibus caindo na ponte, os elevadores dos ônibus não funcionam, passageiros ajudando o motorista a adentrar com os cadeirantes nos ônibus. Aí eu quero saber de você, Natália, você é eleita, nós não corremos o risco de você ser mordida pela mosca azul e se tornar também uma governável? Você tem ideia do risco? Eu não sei nem o que é mosca azul. Desidério, o que é certo, o que é errado, né? Vamos começar com a questão dos cobradores. Uma profissão, para ela ser substituída, ela demora muitos anos. Eu falo assim, para cair no ostracismo, para não ser mais necessário. Caso a prefeita quisesse fazer isso, como de fato fez, deveria, no mínimo, ter conversado com a categoria, ter pensado numa forma de enquadrá-los em outra função, né, dado caminhos para essa população. Ela negou no debate, quando Charles falou que tinha sido mandado embora, mas todos nós sabemos, isso aí é fato, está documentado. Né? Então, assim, o caminho, se pensa em fazer uma alternativa no transporte público, primeira coisa, conversar com a categoria, oferecer soluções, não só pegar como uma ditadora, falar você vai sair, você vai continuar. Não é assim que a gente faz com a população. E acabou criando um outro problema, que é o problema para o motorista. O motorista que antes deveria prestar atenção no trânsito, cuidar da segurança daquelas pessoas, ele tem hoje múltiplas funções, está sobrecarregado, está fazendo muitos questionamentos. Sou advogada na Justiça do Trabalho, acompanho isso, muitos questionamentos de jornadas excessivas. Então, o transporte público ele está um caos. E aí a prefeitura, outra que tem a ver com isso que você colocou, a prefeitura colocou o domingo gratuito, entre aspas, porque a gente paga, porque se tem a concessão que eu expliquei no contrato, existe um custo para colocar o serviço no domingo. O empregado, inclusive, é mais caro no domingo. Alguém paga, e lá na lei que estabeleceu o domingo gratuito, que está para todos verem na internet, a prefeitura se comprometeu a custear esse valor. Então não existe gratuito. E o que aconteceu com quem trabalha no domingo? Os ônibus lotados no domingo. Os ônibus não param, porque existe isso até no contrato. Dependendo da quantidade de pessoas dentro do ônibus, realmente o motorista não precisa passar. Isso está no contrato que a prefeitura assinou. E aí qual que é o problema? O trabalhador está esperando, ele faz um plantão no hospital, um plantão numa empresa, não tem ônibus. E até um pouco também da mentalidade do pessoal que usa o ônibus, muitos relatos de quem está usando o ônibus no domingo para trabalhar, de que as pessoas de graça estão também deixando os ônibus em situações terríveis mesmo. Até não há uma fiscalização nem para manutenção desses carros. Agora nós vamos falar de um assunto muito interessante, porque tanto o povo, a mídia nacional, os partidos de esquerda censuraram muito, criticaram muito Bolsonaro quando fazia lá os seus pedidos de sigilo de 100 anos. E nós agora estamos com uma prefeita que pede sigilo de 10 anos, tentando esconder a planilha de custo que oferte esses ônibus gratuitos aos domingos. Um estudo feito pela Universidade Federal de Juiz de Fora
pago com o dinheiro público e está aí sigilo de 10 anos. O que fazer quando você assumir, se você lutará para a quebra desse sigilo? Ela não consegue explicar, ela não consegue dar uma justificativa plausível para ter pedido esse sigilo. Ela é o FJF. Ela comentou no último debate alguma coisa do LGPD, alguma coisa assim. Só que ninguém está querendo saber dado pessoal de nenhum pesquisador. A gente quer saber os dados que são públicos da nossa cidade, de gasto, do que a gente paga, né? Inclusive, pagamos esse estudo, que foi caro. Muito caro. Então, isso tem que ser... É o que eu estou te falando, Desidério. Eu preciso entrar para entender por que esse sistema não está sendo movimentado, de todas as autoridades, de todos os órgãos, não só legislativo, pessoas que têm capacidade de investigação. Por que isso não está acontecendo? E eu não tenho medo. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar os pontos mais sensíveis, que estão afetando diretamente a população, e trabalhá-los. Meus amigos, a Natália tem feito tudo isso trabalhando sozinha. Agora imagine os senhores quando essa mulher assumir a Câmara Municipal e tem um corpo de assessores que serão todos minuciosamente escolhidos por ela, pessoalmente, para ajudá-la nessa fiscalização. Eu quero que você fale um pouquinho do desejo desse corpo técnico que você pretende contratar. Desidério, essa é uma questão muito importante para mim, né? Algumas pessoas tentaram se aproximar de mim, obviamente, né, achando que ia trabalhar na minha campanha, ia conseguir cargos, e eu fui muito clara. Primeiro que na minha campanha a gente não recebeu dinheiro como outras, então todo mundo é voluntário, e eu falei, é voluntário e sem nenhuma garantia de cargos. As pessoas que forem trabalhar comigo são pessoas de confiança, honestas e competentes. Então, hoje em dia, eu nem parei para olhar quantos podem, porque eu não quero saber de máximo. Eu quero saber quantos poucos bons eu preciso para fazer um bom mandato. É lógico que a gente não faz sozinha. Existem muitas demandas, né? Eu quero enxuto e bom. Enxuto e bom. Que fala bonita, que a gente está precisando disso na Câmara Municipal. O perfil da Natália, vereadora, será aquele perfil que contará também com indicação nos cargos comissionados da prefeitura? Com certeza, mas não por interesse meu, por interesse em que seja o mais técnica possível e com os melhores resultados para a população. Tem um nome que eu falo constantemente, que é para a área da educação, Secretaria de Educação, um nome muito importante que já veio em Juiz de Fora, já deu palestra, as pessoas tiveram oportunidade de conhecê-lo, e se Deus quiser é um que eu vou, mas nada para família, para amigo, não. É técnico, pessoa com competência, alguém que vai realmente fazer a diferença, tirar interesses pessoais e ideologias e trabalhar para todo mundo. Natália, você não é candidata a prefeita, já discutimos isso, candidata a vereadora, mas eu vou tocar num outro assunto muito importante. Um real que o pobre paga de IPTU tem o mesmo valor que o rico paga de IPTU, sendo R$1. E nós ficamos questionando o porquê que nos bairros nobres as praças são bonitas, iluminadas, bem tratadas, tem garis, tem capina, periodicamente, se não toda semana, e nas praças pobres dos bairros periféricos não tem absolutamente nada disso. Vamos falar um pouquinho aqui da Praça Teotônio Vilela, no bairro Vitorino Braga, onde virou a Cracolândia, e que nós precisamos urgentemente de medidas do DENLURB, da Impave e do Serviço Social. Você tem observado muito o número de moradores de rua na cidade. Você é uma pessoa que anda muito, você está fazendo sua campanha, você está se sentindo horrorizada com os lugares onde a segurança pública é praticamente inexistente. Qual será o perfil da vereadora Natália Paletta na Câmara Municipal para abordar esses temas? Vou só estabelecer uma controvérsia aqui, porque todas as praças estão largadas. As únicas praças bonitas é porque ou a associação de moradores pegou para cuidar,
ou fez alguma parceria público-privada. Está assim. Inclusive eu tenho vídeo sobre isso. Desidério, onde o Estado é omisso, o crime toma conta. Isso aí a gente já sabe. Eu estive no bairro São Geraldo agora recentemente, passei por um condomínio que chama Carandiru. Carandiru, conheço. E você vê que no entorno do local é a teoria das janelas quebradas, né? Você quebra uma janela, se você não conserta aquela janela, a chance daquelas outras janelas irem quebrando e aquilo virar sem controle é enorme. Então é isso que a gente está vendo nesses lugares. Eu não quero um Estado máximo, mas eu quero um Estado que cumpra o mínimo para aquela situação estar segura. Moradores de rua em Juiz de Fora, um estudo que não é sigiloso da UFJF para a prefeitura, mostrou, acho que 2020, pegou até o final de 2022, uma população de rua com aumento de mais de 100%, 70% dependentes de droga ou de droga ou álcool, né, dependência. E a prefeitura sabia que isso ia acontecer, porque veio como um reflexo da pandemia também. Quem trabalha com essas pessoas em situação de rua sabem que o perfil foi mudando durante a pandemia. O lockdown, muitas empresas fechadas, perdas de emprego. E agora não estamos tratando desse problema em Juiz de Fora, porque a Margarida ela resolveu fazer uma legislação, que eu acho que a população não tem conhecimento disso, de auxílio moradia, mas que ela é mal fiscalizada. Então, como que é hoje? Uma família que queira sair da rua, uma pessoa que queira sair da rua, ela recebe um auxílio moradia de R$600 e ela tem que comprovar um recibo de aluguel e uma conta de gás, de luz. Se for uma família a partir de duas pessoas, recebe até R$900. A gente sabe que é muito fácil burlar isso, né? Você coloca uma pessoa lá, faz o contrato, continua na rua, recebe R$900 e quem está morando paga. Nós não vemos a fiscalização. A prefeitura criou um centro de convivência para moradores de rua no Poço Rico. Em pouco tempo a polícia baixou lá e fez apreensão de drogas pesadíssimas. Então a nossa cidade ela está largada, onde é omisso o Estado, o crime está tomando conta. Nossas praças elas estão sendo usadas por moradores de rua e usuários de droga, estão largadas e não estão servindo para o potencial que ela tem de convivência e lazer. Eu tenho até uma proposta de praças que celebram a vida. Já tenho vários vídeos sobre várias praças em Juiz de Fora e é algo que a gente consegue fazer em parceria com a iniciativa privada e que nem sugere gasto. Porque a iniciativa privada ela também quer. Olha quantas rotatórias tinha em Juiz de Fora e todas eram apadrinhadas por alguma instituição. A gente tinha Lions, tinha o Rotary, tinha várias instituições que faziam aquela rotatória bonitinha, cheia de flor. Isso tudo foi abandonado. Pouquíssimas rotatórias hoje são... Então, a população ela tem uma carência da sensação de pertencimento, porque quando você não tem um lugar valorizado, é como a sua casa, um lugar limpo, valorizado, você não se sente parte daquilo. E aí eu estava voltando do Monte Castelo esses dias, no Milho Branco esses dias, e tem uma rotatória lá que ela é concretada, uma rotatória concretada, e os próprios moradores pegaram pneus de carro, pintaram coloridinho, eles plantam várias florzinhas ali e como eles fizeram aquilo, eles cuidam. Você não vê nada depredado ali. A população ela se sente parte daquilo. Ela sente que aquilo também é para ela. Então é essa noção que a gente tem que trazer. Tem que trazer a população de volta para a cidade, de volta para as praças, as famílias, os animais, o convívio, a vizinhança. Isso tudo está se perdendo em Juiz de Fora. Perfeito. Lindo, né? Praças que celebram a vida. Coisa linda, o teu nome é muito charmoso. Eu quero tocar num outro assunto com você, Natália, porque nós estamos vivendo o governo da pegadinha em Juiz de Fora. Projeto Boniteza, que eu chamo esse governo de governo souvenir, o governo das tintas. Como que é o projeto Boniteza se você pinta a ponte e embaixo da ponte 2, 3, 4, 5 famílias passando fome? Desidério, eu vou começar com uma chamada de atenção e depois todo mundo faça a reflexão que quiser. O próprio termo Boniteza, ele já é problemático.
Problemático porque, em termos de língua portuguesa, isso é uma deturpação. Justo. Calma que isso, eu sei que isso demora um tempo para a gente depurar, mas já parta do princípio disso. Nós temos uns gastos com pinturas, né, de praças, do lado da prefeitura, de pontes, de praças, algumas através de emendas de vereadoras do PT também, né? E enquanto isso, nós não estamos tratando do principal. Nós estamos tentando maquiar e dar uma cara de um governo, a gente está tentando dar uma cara de uma ideologia e não estamos tratando o que essa ideologia diz defender. Que é o governo para todos, dignidade. Não era tudo para todos? Não era assim o slogan? Exatamente. Né? Não é tudo para todos, mesmo. Né? Vou só fazer um parêntese aqui, eu estava na Vila Olavo Costa também, uma grande parte da população ali não pagava IPTU e esse ano foram surpreendidos com IPTU de R$ 1.500. Isso eu ouvi da boca deles, né? Sem explicação, a partir de agora é assim. Então a gente vê isso, uma população, um governo que quer esconder as mazelas, que ele não sabe enfrentar, que ele não assume, nas redes, nos debates, pinta uma cidade que ninguém vê, mas a ideologia está por trás como se estivesse maquiando. É uma cidade maquiada. Maquiada? É uma cidade maquiada. Você faz uma pinturinha e você não dá o mínimo para aquela pessoa que está vivendo ali embaixo. A abordagem social, ela não é uma tarefa fácil. A abordagem social, ela tem que ser desgastante, ela tem que ser constante, você tem que voltar 10 vezes na pessoa. Se você, que é assistente social, acha que em 1, 2, 3 vezes aquela pessoa vai sair da rua, você não aprendeu nada na faculdade. A gente sabe, como ser humano, aquela pessoa ela perdeu a dignidade, ela está vivendo na rua, no meio de bicho. Para ela se entender de novo como um cidadão de direitos, você precisa ter todo um aparato, uma confiança, paciência, voltar, entregar coisas, fazer aquela pessoa se sentir importante. Porque o que vocês acham que eles não sentem? Eles sentem, marginalizados. Então vai ser exigido do próximo que entrar, o Charles, se Deus quiser, esse esforço todo muito social, muito sensível e muito humano para a gente resolver esse problema. Meus amigos, quando eu falo, e eu tenho dito isso insistentemente, as pontes azul, vermelha, amarela, branca, e lá embaixo as famílias vivem o caos, o drama da fome, da miséria, do abandono. Costuma-se até dizer que homens dormindo abraçados com ratazanas. É isso que esse governo está propondo à população de Juiz de Fora. Agora, Natália, eu quero que você converse diretamente com o nosso telespectador, porque eu quero ouvir de você o seguinte: qual será a plataforma de mandato da vereadora Natália Paletta? Fala pra gente isso. É muito curioso, porque as pessoas vêm e falam de que vamos fazer, mas esquecem, na maioria das vezes, nos pontos cruciais que você tem tocado muito: educação, transporte, dignidade humana e a saúde, sim, né? Mas você fala muito do fortalecimento das finanças do município. Conversa com a gente, fala como será a sua plataforma de mandato. Desidério, primeira coisa que a gente tem que pensar, assim como uma casa, para você conseguir prosperar na sua casa, você precisa fazer as contas, ter um ambiente saudável financeiramente. Juiz de Fora teve a maior arrecadação já vista da história. E ao mesmo tempo estamos vendo denúncias de que a Margarida está usando dinheiro do Fundo de Previdência dos Servidores para pagar pessoal. Chegou isso para mim recentemente, são denúncias. Fundo do PROCON para pagar pessoal, cujo objetivo na lei não é esse. Não é esse. Isso tudo está sendo muito maquiado. O que a gente precisa? Chegar na Câmara, entender toda a produção legislativa que foi feita. Para isso você precisa ter um corpo competente, com vontade. Toda a produção recente, inclusive.
fazer um esforço ali político entre os vereadores eleitos de possível revogaço, precisamos revogar leis que atrasam o nosso crescimento e trabalhar com todos os setores, empresários, todo setor que envolve a saúde em si, fazer parcerias, colocar pessoas técnicas, ouvir essas pessoas, o que não entender, ter a humildade de se chamar profissionais de fora para fazer um estudo. A gente precisa, sabe o que, Desidério? Voltar a ter Juiz de Fora dessas fotos que eu tô vendo aqui. Quando eu cheguei aqui no seu cenário, eu olhei para esse Morro do Cristo e falei, esse Morro do Cristo não foi o Morro do Cristo que a gente foi outro dia. Isso aqui é um marco na cidade de Juiz de Fora. Está totalmente largado a cidade, o retrato da cidade é largado. A gente precisa trabalhar com seriedade, chegar com vontade, gente que realmente queira fazer diferente e tenha assim, também competência, tenha compromisso de fazer isso. Eu sou uma pessoa que tem a minha vida, nunca pensei nisso, tenho meus filhos, sou advogada, empresária, nunca fez parte. Mas eu vi que eu poderia contribuir de alguma forma. E tudo bem se eu não conseguisse e acharem que eu, depois do meu mandato, que eu não, tudo bem, que eu não volte mais ou que eu não queira voltar, dependendo do que a gente encontra. Mas eu me sinto muito pronta para ajudar a população como um todo. Onde me chamam, eu vou. Agora mesmo chamaram, pediram para ir no Milho Branco, Distrito Industrial. Eu falei, na hora que você quiser. Sexta-feira estava no bairro Bom Jardim. Então é isso que eu preciso. Desidério, a maioria dos vereadores, né, eles têm uma pauta, uma específica que eles seguem e querem ser eleitos naquela pauta. Ou um vereador que tem um bairro, um reduto, e ele ajuda muito aquele bairro. Então, a gente está falando de 23 vereadores que cada um vai defender o seu bairro e o resto da cidade. Eu tenho pautas para a cidade inteira. Eu tenho pautas para todos os assuntos. Eu não consigo aqui colocar todas para você, mas no meu material tem tudo. Eu tenho pautas para educação, eu tenho pautas para problema de situação de morador de rua, eu tenho pautas para segurança, sobre a Guarda Civil, que é uma coisa que você ainda não me fez pergunta, mas é uma coisa muito importante, que nós já temos estudos sobre como funciona a Guarda Civil em cidades que diminuíram demais a violência e precisamos trazer, isso não é uma questão ideológica, isso é uma questão técnica que já foi provado em estudo recente da FGV, que mostra em cidades como Vitória, Florianópolis, São Paulo, Caruaru, que era perigosíssima, né? Ainda tá diminuindo, como foi feito o trabalho com a Guarda Civil. A Guarda Civil ela merece ser valorizada enquanto profissional. O profissional ele precisa se entender como importante na cidade, para ele executar um bom trabalho. Para isso, valorizar, armar, que é uma coisa que as pessoas não gostam de falar. Eu vejo um discurso sempre contrário, assim, não, mas armas vai ter problema. Não, a gente está falando de arma com treinamento, com cuidado, com valorização. E aí você está colocando o guarda civil, ele vai resolver um problema que a gente tem em Minas Gerais, que é um baixo efetivo de policial militar, por isso que os postos foram fechados. A gente tem uma guarda municipal aqui que conhece a cidade, que é daqui, que você pode valorizar, treinar, armar, até pagar mais em decorrência disso. Ele se sente valorizado e a gente consegue assumir os pontos que a polícia militar não está. Porque a guarda municipal já foi decidida pelo Supremo que ela é uma força de segurança pública. E outro dado muito importante, que as pessoas têm muita relutância, mas é um dado, não importa o seu sentimento em relação a isso, os dados são os dados, que é o quê? Durante o governo Bolsonaro, a gente teve mais liberação de armas legais, né? Então a gente teve mais de um aumento de 7 vezes de circulação de armas legais, a gente teve um aumento de mais de 200 mil CACs e nós tivemos os menores números de mortes violentas. Nós tivemos agora, em 2023, no governo Lula, mais uma descida ainda em decorrência
do governo anterior e ele está falando sobre isso, mas os dados são de 2022. 2022. Entendeu? Então, assim, se você pega sem amor, sem sentimento, você pega os dados e leva os dados a sério, independente do partido que seja, para realmente melhorar a situação, porque só assim que a gente morre. Se a gente for movido por paixões, a gente se perde. A gente precisa ser objetivo e técnico. Perfeito. Natália, seja bem-vinda à política. Obrigada, Desidério. Seja muito bem-vinda, tenho certeza que você vai colaborar muito. Natália, agora eu quero falar uma outra coisa, é o seguinte: o IPTU de Juiz de Fora, nunca na história da cidade houve aumento de IPTU, a forma que foi o aumento esse ano em Juiz de Fora. Juiz de Fora nunca teve esse número enorme de radares que é chamado merecidamente de indústria das multas, uma coisa absurda. E outra coisa que nós estamos percebendo, a forma como a prefeita, este governo, sobretaxou os trabalhadores ambulantes. Trabalhadores que pagavam 70, 80, 100 reais anualmente naquela rua, naquela banca, estão pagando agora 1.500, 2.000 reais. E tudo isso para bancar, as pessoas não querem entender isso, essa tarifa gratuita aos domingos. A Natália vereadora, como vai encarar isso? Não só isso, né? Estamos bancando também privilégios, companheirada. Esse termo é bom, né? Companheirada. Companheirada. Olha, Desidério, não bastasse a gente ter uma prefeita autoritária, a gente tem uma secretária da Fazenda tão autoritária quanto. Pior a de governo. De governo, na verdade, a de governo é a atual prefeita, né? E por que a gente sabe disso? Por uma audiência pública na Câmara que questionou o aumento do IPTU. Não só o aumento, como o lançamento que foi ilegal. Todo lançamento de tributo, ele tem que passar por um auditor. Perfeito. E auditores petistas, inclusive, estavam na Câmara denunciando que foi colocado um software que não estava fazendo a aferição correta do IPTU. Falaram isso com a secretária da Fazenda, comentaram isso com toda a gerência. Eles não foram ouvidos, pessoas de carreira que estão lá há décadas, que entendem todo o lançamento de tributo, não foram ouvidos e eles fizeram o quê? Pediram exoneração dos cargos de chefia e, segundo a fala deles, esse IPTU ele foi lançado sem o aval de um auditor fiscal. Isso, na lei, não pode. Então, todo IPTU lançado esse ano em Juiz de Fora, ele é ilegal. Não, ele é ilegal. Eu estou esperando o Ministério Público fazer alguma coisa em relação a isso. Porque os vereadores covardes da Câmara de Vereadores aqui de Juiz de Fora retiraram a assinatura, 48 do segundo tempo, e não se conseguiu instalar uma CPI para investigar esse lançamento do IPTU. Isso me envergonha demais. Agora, Natália, eu vou fazer para você a última pergunta para você e para as considerações finais. No debate, a prefeita falou com o candidato Charles Evangelista que ela tem muita preocupação em discutir e transformar o hospital regional no HPS. Enquanto que o Charles não cobrou isso dela no debate, mas nós estamos cobrando aqui agora. Enquanto que, na audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no salão da OAB, a prefeita ignorou a audiência, não compareceu para discutir o assunto. Como que agora ela quer fazer uma proposta, faz uma proposta de transformar o Hospital Regional no HPS, sabendo que é um grande blefe, porque essa ideia original é do candidato Júlio Delgado. Como que você consegue absorver isso, sabendo que ela mente para a população, mente para todos, e você, como candidata, já faz parte da sua responsabilidade em dirimir essas mentiras? Desidério, assim como uma mãe e um pai responsável, a gente tem que falar para os nossos filhos ou para os nossos eleitores a verdade. Você não vai querer agradar, porque você vai estar prejudicando. A verdade do hospital regional é que já existe um laudo
que condenou a estrutura física daquela construção diante do abandono de todas as gestões, inclusive da Margarida, que se negou a reunir com o governador Zema por várias vezes. Quando ela fala que vai pegar o dinheiro da indenização e construir lá um hospital, ela está sendo negligente e colocando a vida de famílias em risco. Lógico que o Ministério Público e todas as autoridades não vão deixar construir ali, porque existe um laudo de engenheiros, peritos, técnicos condenando aquilo ali pode cair, aquela estrutura. Você não faz a sua casa se o engenheiro falar aqui está condenado. Nós não podemos fazer um hospital ali. Infelizmente, nosso dinheiro foi para o ralo por maus políticos que não colocaram isso para frente. Então tá todo mundo errado nessa história, tirando o Charles, que falou isso claramente. Quando ela encerra aquele debate falando que ela vai construir, ela ali está cometendo ela tá enganando a população, ela está cometendo um estelionato eleitoral, porque ela não vai conseguir fazer aquilo. Tanto é que o Ministério Público tinha entrado com uma petição agora pedindo para continuar a obra e que esses 150 milhões fosse investido lá, pedindo em liminar, e o juiz acabou de negar. Falou, não, a gente ainda não tem condição de já mandar. A gente está tratando de vidas. A gente precisa ser muito responsável em relação a isso. Então, o HPS, aquele prédio hoje do HPS, né, um prédio alugado, é um prédio com muito custo, é um prédio que já está muito deteriorado. Aí é o que eu falo, dessa parte jurídica. Precisa se analisar o contrato, a gente sabe o que é benfeitoria necessária, útil, benfeitoria que o dono do imóvel tem que fazer, benfeitoria que quem aluga tem que fazer. A gente precisa analisar uma série de questões nesse contrato e nessa situação do HPS e achar realmente com responsabilidade a saída correta, não enganando a população falando que vai construir lá quando a gente tem uma estrutura condenada. Completamente condenada. Meus amigos, os senhores ouviram aí a fala da candidata vereadora Natália Paletta, 22012, uma pessoa extraordinária. A avaliação é sua, e se você quer gente responsável na Câmara Municipal, gente com todas as possibilidades, capacidades para te representar na Câmara, eis aqui uma grande candidata. Fiquem agora os senhores com as considerações finais da candidata Natália Paletta. Natália, o microfone é teu, fica à vontade, e aqui é sem censura. Converse com os teus eleitores. Obrigada, Desidério. Obrigada pelo convite. Você que é pai, que é mãe, que tem a sua família, que gosta de Juiz de Fora, que quer ficar aqui, não quer mandar seus filhos embora. Você que ama, que não quer uma cidade como a gente vê hoje, insegura, com transporte que não funciona, vendo pessoas sofrendo com falta de acesso à saúde, à educação e à segurança. Você que pensa numa cidade com pessoas competentes, com pessoas com vontade, com pessoas sem compromisso com outras pessoas que não seja você, eu tô aqui. Eu me coloquei à disposição para nesses 4 anos representar cada um de vocês. Estarei sempre aberta, como sempre fui, para fazer de Juiz de Fora a cidade que a gente quer para os nossos filhos. Não tem força maior ou desejo maior de uma mãe que deseja algo para um filho. E é isso que eu desejo para cada um de vocês, para a família de vocês. Contem comigo, meu número é 22012 e espero vocês lá em janeiro. Agradecer a candidata Natália Paletta. Natália, eu peço a Deus que ilumine a sua luta, ilumine a cabeça dos eleitores de Juiz de Fora, e que no dia 6 de outubro você seja consagrada nas urnas por sufrágio universal, vereadora de Juiz de Fora. Um forte abraço a todos, Amém. Muito obrigado e até lá. Tchau.